E se a maior armadilha da sua vida não fosse o pecado, não fosse o fracasso, não fosse sequer o sofrimento, mas sim a sua própria inteligência? Pense nisso por um momento. Você já tomou uma decisão que parecia completamente certa. Você tinha os argumentos, tinha a lógica, tinha os números, a experiência, o conselho de pessoas que você admira. Tudo apontava para aquele caminho. E mesmo assim, algo deu errado. Ou pior, deu certo por um tempo e então desmoronou exatamente quando você menos esperava. Já passou por isso? Porque se passou, você precisa ouvir o que vou compartilhar agora. Não como uma lição de teologia, não como um ensinamento distante, mas como uma verdade que pode mudar completamente a forma como você toma decisões, como você caminha, como você vive a partir de hoje. Existe uma frase escrita há mais de 3.000 anos que resume o maior erro que os seres humanos cometem ao longo de suas vidas. E o mais surpreendente é que esse erro não é cometido por pessoas más, por pessoas fracas ou por pessoas ignorantes. Ele é cometido, quase sempre, pelas pessoas mais inteligentes, mais determinadas, mais religiosas até. O erro tem um nome, e ele está escondido dentro de Provérbios 3, versículos 5 e 6. Vamos entrar juntos nesse texto. Mas não pela porta da religião. Vamos entrar pela porta da vida real, pela porta do que você está vivendo agora mesmo. Existia um lugar chamado Jerusalém, e antes de existir como cidade, antes dos muros, antes do templo dourado que um dia brilharia sobre o horizonte da Judéia, existia uma colina árida, varrida pelo vento quente que soprava do deserto de Judá. Os pastores que cruzavam aquela região sabiam que o sol ali era implacável. Não havia sombra fácil. Não havia caminho óbvio. E foi exatamente nesse contexto de caminhos difíceis, de terreno incerto, de decisões que precisavam ser tomadas sob pressão e calor, que um rei chamado Salomão se sentou para escrever, não como um monarca distante em seu trono de marfim, mas como um pai. Um pai que olhava para seu filho mais jovem e pensava: o que eu preciso que ele saiba antes que o mundo o engane? A coleção de provérbios, no original em hebraico, se chama Mishle. E a palavra Mishle vem de mashal, que significa muito mais do que provérbio. Significa comparação, parábola, imagem que ilumina. É o tipo de sabedoria que não explica, que revela. Como quando você olha para uma pintura e de repente entende algo sobre a vida que não conseguia colocar em palavras. E Salomão começa com uma instrução que parece simples, mas que quanto mais você olha para ela, mais percebe que está diante de algo imenso. Confie no Senhor de todo o seu coração. De todo o seu coração. Essa expressão em hebraico é kol levaveká. E levav não é apenas o órgão físico que bombeia sangue. Para o pensamento hebraico antigo, o levav era o centro de tudo, o lugar onde morava a vontade, a inteligência, os desejos profundos, a identidade mais essencial de uma pessoa. Hoje diríamos que é a soma da sua mente, da sua alma e da sua consciência. Quando Salomão diz de todo o seu coração, ele está dizendo sem reservas, sem a parte guardada. Sem o canto protegido onde você ainda confia mais em si mesmo do que em Deus. E é exatamente aí que a maioria de nós tropeça. Porque a parte que guardamos, essa parte que não entregamos, é exatamente a parte que nos destrói. Pense na sua própria vida. Há quanto tempo você tem uma área que você não entrega completamente a Deus? Um relacionamento, uma decisão financeira, um plano de carreira, um conflito que você prefere resolver do seu jeito. Você ora, sim. Você pede orientação, sim. Mas no fundo mesmo, você já decidiu o que vai fazer. Você só quer que Deus concorde com você. Isso tem um nome. E o versículo seguinte revela esse nome com uma clareza que corta como faca. E não se apoie em seu próprio entendimento. A palavra hebraica aqui traduzida como apoie é sha'an.
Sha'an é um verbo que descreve a ação de se recostar em algo com todo o peso do corpo, como quando você se apoia numa parede para descansar, como quando uma criança pequena se apoia na perna do pai porque está com medo. Sha'an é confiança que transfere peso, é descanso que pressupõe que aquilo em que você se apoia vai aguentar. E Salomão diz, não faça isso com seu próprio entendimento. Por quê? Para entender isso, precisamos lembrar de onde Salomão estava falando. Ele era o homem mais sábio que já viveu, segundo as próprias Escrituras. Ele conhecia botânica, conhecia astronomia, conhecia política, conhecia comércio internacional. Seu reino se estendia do rio Eufrates até a fronteira com o Egito. Reis e rainhas cruzavam desertos inteiros só para ouvir as suas palavras. E foi exatamente esse homem, o mais inteligente, o mais sábio, o mais privilegiado, que escreve esse aviso. Não porque a inteligência seja um problema, mas porque ele sabia, por experiência própria e amarga, o que acontece quando a inteligência humana se torna o Deus de alguém. Salomão viu isso em si mesmo. Ele acumulou riquezas, construiu o templo mais glorioso que o mundo havia visto, firmou alianças políticas através de casamentos, tinha 1000 mulheres, 600 das quais eram princesas de nações vizinhas. E cada uma dessas alianças fez todo o sentido geopoliticamente. Era inteligente, era estratégico, era o tipo de decisão que qualquer conselheiro racional teria aprovado. E foi exatamente isso que destruiu o seu reino. Porque quando você se apoia no próprio entendimento, você enxerga o que está à sua frente. Mas Deus enxerga o que está depois. Você vê a vantagem imediata, ele vê a consequência que você ainda não imagina. Você vê o caminho, ele vê o precipício que esse caminho esconde a 2 quilômetros adiante. Há uma imagem que os escribas hebraicos usavam para descrever esse tipo de confiança equivocada. Eles chamavam de leaning on a broken staff, se apoiar em um cajado rachado. Você está no deserto, o sol está alto, suas pernas estão cansadas, e você encontra um cajado no chão e pensa, perfeito, exatamente o que eu precisava. Você coloca seu peso nele, e no exato momento em que mais precisa de apoio, o cajado racha e você cai. É isso que Salomão está dizendo. Não que a sua mente seja fraca, mas que ela tem uma falha estrutural que você não consegue ver de dentro dela. A sua perspectiva está sempre limitada pelo que você já viveu, pelo que você já conhece, pelo que você já decidiu que é verdade. E essa limitação, quando ignorada, vira a tua armadilha. Mas o texto não para no aviso, e é aqui que a beleza explode. Reconheça-o em todos os seus caminhos, e ele endireitará as suas veredas. A palavra hebraica traduzida como reconheça é iada. E iada é talvez uma das palavras mais ricas de toda a língua hebraica. Ela não significa apenas reconhecer intelectualmente. Não é apenas saber que Deus existe, que Ele é bom, que Ele está em controle. Iada é o tipo de conhecimento que vem da intimidade, da experiência vivida juntos. É a mesma palavra usada quando as Escrituras dizem que Adão conheceu Eva. É o conhecimento que só acontece quando você se aproxima de verdade. Então, quando Salomão diz, reconheça-o em todos os seus caminhos, ele está dizendo algo muito mais profundo do que consulte a Deus antes de decidir. Ele está dizendo, viva em tal intimidade com ele, que cada passo que você dá seja dado em comunhão. Que ele não seja aquele que você consulta em situações de crise, mas aquele com quem você caminha em cada momento, em cada decisão pequena e grande, em cada curva e em cada trecho reto. E aí vem a promessa, e ela é extraordinária. Ele endireitará as suas veredas. A palavra hebraica para endireitará é yeshar, e veredas, em hebraico, é orkhot. Um caminho que foi traçado pelo uso repetido, um trilho que se formou porque muitos pés passaram por ali antes. Não uma estrada pavimentada, um caminho de vida, o caminho que você vai construindo com cada escolha que faz. E Deus diz, eu vou endireitar esse caminho,
Mas aqui está o que me impressiona toda vez que mergulho nesse texto. Endireitar em hebraico não significa necessariamente fazer um caminho sem obstáculos. Não significa uma vida sem dificuldades, sem curvas, sem momentos de sombra. Yeshar significa tornar o caminho claro, tornar o próximo passo visível, remover a confusão, tirar a névoa da frente dos seus olhos. É como caminhar de noite numa estrada sem luz. E, de repente, alguém acende uma lanterna bem à sua frente. O caminho não ficou mais fácil, mas ficou visível. E visível já é suficiente para você seguir. Isso é o que Deus promete fazer pelo que vive em intimidade com Ele. E aqui está a verdade que muda tudo. A maioria de nós vive ao contrário. A gente tenta primeiro resolver tudo sozinho. Analisa, pesquisa, conversa com todo mundo, dorme em cima do problema, acorda com uma solução na cabeça. E então, quando já está quase certo do que vai fazer, leva isso a Deus como uma formalidade, uma espécie de carimbo divino, como se dissesse: olha, Deus, já resolvi. Você concorda? E quando Deus não responde da forma que esperamos, ficamos confusos, ficamos frustrados e às vezes até achamos que Ele está calado, que não está nos ouvindo, que nossa fé não foi suficiente. Mas o problema não era a fé, o problema era a ordem. Você veio com um mapa já traçado e pediu que ele assinasse, mas ele queria ser o cartógrafo desde o começo. Há uma diferença enorme entre pedir a Deus que abençoe os seus planos e perguntar a Deus quais são os planos dele. E essa diferença, que parece pequena, que parece quase semântica, é na prática uma diferença de direção completa. Uma te leva para onde você quer ir, a outra te leva para onde você precisa ir. E eu sei que isso é assustador, porque entregar o levav completo, entregar o coração inteiro, sem a parte guardada, significa abrir mão do controle. Significa dizer: eu não sei o que vai acontecer. Eu não tenho certeza de como isso vai terminar. Mas eu confio mais no teu caráter do que na minha capacidade de analisar. E é nesse momento, exatamente nesse momento de entrega, que a promessa se ativa. Deixa eu contar algo que os estudiosos das Escrituras raramente falam em sermões, mas que é fascinante. O livro de Provérbios foi compilado no período em que Israel vivia no auge de sua influência cultural e econômica. Salomão mantinha relações comerciais com o Egito, com a Fenícia, com a Sabá, com as cidades portuárias do Mediterrâneo. Era um período de abertura intelectual sem precedentes. Textos de sabedoria egípcia, como as instruções de Amenemope, circulavam pelas cortes do Oriente Próximo. E o que surpreende estudiosos até hoje é que, mesmo nesse contexto de efervescência intelectual, mesmo com acesso às mais sofisticadas tradições de sabedoria do mundo antigo, Salomão insiste: o começo de toda sabedoria verdadeira não é o conhecimento, é o temor do Senhor. Não é a informação, é a relação. Isso não é primitivismo religioso. É uma das intuições mais avançadas sobre a condição humana que já foram escritas. Porque a inteligência sem ancoragem ética e espiritual não produz sabedoria. Produz eficiência a serviço do ego. E eficiência a serviço do ego pode construir impérios que desmoronam em uma geração. O próprio Salomão foi a prova disso. Mas voltemos para você, porque esse texto não foi escrito para um rei morto há 3.000 anos. Foi escrito para este momento, para o que você está enfrentando agora. Você tem uma decisão na sua frente? Há um caminho que parece certo, mas você sente um desconforto que não consegue nomear? Ou há um caminho que parece errado para todo mundo ao redor, mas no fundo, algo dentro de você sente que é o correto? O versículo não diz que a resposta vai ser óbvia, não diz que vai ser fácil, mas diz que se você reconhecê-lo, Yada, nessa intimidade real, não na formalidade religiosa, ele vai endireitar o caminho. Vai clarear o que está confuso, vai revelar o próximo passo. E às vezes o próximo passo é só um passo, não o roteiro completo.
não a estratégia para os próximos 10 anos, só o próximo passo. E Deus é fiel o suficiente para te mostrar esse passo quando você está perto o suficiente para ouvi-lo. Existe uma imagem que eu não consigo tirar da minha mente quando leio esse texto. Pense num filho pequeno que está aprendendo a andar. Ele olha para o pai, estende as mãos, dá um passo, cai, levanta. Dá outro passo. O pai não o carrega o tempo todo, mas está sempre perto o suficiente para aparar a queda. E a criança, mesmo sem saber o nome de cada músculo que está usando, mesmo sem entender o mecanismo do equilíbrio, mesmo sem poder calcular o ângulo perfeito de cada passo, aprende a andar, porque a confiança substitui o que o conhecimento ainda não consegue fazer. É isso que Salomão está descrevendo. Não uma vida sem esforço intelectual, sem planejamento, sem reflexão, mas uma vida onde o esforço intelectual, o planejamento e a reflexão são exercidos dentro de uma relação de confiança, não no lugar dela. A diferença entre o cristão que pensa e ora e o cristão que apenas pensa não está na inteligência, está na fonte que ele consulta primeiro. Quero ser honesto com você sobre algo que me custou muito aprender. Durante muito tempo, eu confundi ter paz com ter certeza. Achava que se eu orava e ainda sentia dúvida, era porque minha fé era fraca. Que se eu realmente confiasse em Deus, o caminho ficaria absolutamente claro, sem sombra de incerteza. Mas o texto não diz isso. Ele não promete certeza. Ele promete direção. E direção não é a mesma coisa que certeza. Você pode não saber onde o caminho termina e ainda assim saber qual é o próximo passo. E isso, apenas isso, é o suficiente para caminhar. O profeta Isaías diz em algum momento que o Senhor é aquele que te ensina o caminho pelo qual deves andar. Não o mapa completo da jornada. O caminho, passo a passo, com uma mão sobre o teu ombro. E agora eu quero te fazer uma pergunta direta. Uma pergunta que talvez você precise sentar com por alguns dias antes de conseguir respondê-la honestamente. Qual é a área da sua vida onde você ainda está se apoiando no próprio entendimento? Não aquela área que você entregou publicamente, que você ora por ela em voz alta, que você cita como exemplo de fé para outras pessoas. Aquela área do fundo, aquela que você raramente fala. Aquela onde, se Deus dissesse não, você provavelmente continuaria de qualquer jeito, porque é exatamente nessa área, nessa que você protege com mais cuidado, que o versículo está falando. Confie no Senhor de todo o seu coração. Kol levaveka, todo o coração, incluindo a parte que você guarda. Preciso te contar o que mais me impressiona nesse texto. A promessa de que ele endireitará as suas veredas está vinculada a uma condição. Mas essa condição não é perfeição, não é nunca errar. Não é ter uma fé que nunca vacila. A condição é reconhecê-lo em todos os seus caminhos, todos os caminhos. Não só os grandes, não só os caminhos espirituais, de domingo, de altar, mas os caminhos de segunda-feira de manhã, quando você está no trânsito e tomando uma decisão de negócio. Os caminhos de terça à tarde, quando você está numa conversa difícil e sente a tentação de dizer o que é conveniente em vez do que é verdadeiro. Os caminhos de sexta à noite, quando ninguém está olhando e você pode fazer o que quiser. Reconhecê-lo em todos os caminhos é viver como se ele estivesse presente em todo lugar. Porque ele está. E essa presença reconhecida, não apenas acreditada, mas vivida, é o que ativa a promessa. Há um detalhe linguístico que não posso deixar passar, porque ele muda tudo. Em hebraico, o verbo yeshar, endireitará, está no modo imperfectivo. Isso significa que não é uma ação que acontece uma vez e está feita. É uma ação contínua, progressiva, que se desdobra ao longo do tempo. Ele vai endireitando, vai clareando, vai abrindo. É como caminhar numa trilha que vai sendo aberta à sua frente enquanto você avança. Você não vê a trilha completa, mas à medida que você anda, ela se revela.
E isso muda a maneira como você espera pela resposta de Deus. Porque talvez você esteja esperando que Ele te mostre tudo antes de você dar o primeiro passo. Mas a promessa é diferente. Ele mostra o caminho enquanto você caminha. A revelação vem em movimento, não em paralisia. Existe uma história que os rabinos contavam sobre o Mar Vermelho. Você conhece a narrativa da saída do Egito. O povo de Israel encurralado, o mar à frente, o exército do faraó atrás. E Moisés levanta o cajado e as águas se abrem. Mas há uma tradição rabínica que diz que as águas não se abriram imediatamente, que a abertura só aconteceu quando o primeiro israelita colocou o pé dentro do mar, que a fé tinha que se provar em movimento antes de o milagre se revelar. Eu não sei se a tradição é historicamente precisa, mas sei que é teologicamente profunda, porque é exatamente isso que Provérbios 3, versículos 5 e 6 descreve. A promessa não é para quem espera à beira do mar com medo. É para quem caminha com o coração inteiro entregue e descobre que o caminho se abre enquanto o pé avança. Você pode estar chegando nessa palavra num momento de decisão difícil, ou num momento de confusão total, onde os caminhos parecem todos errados e você não sabe mais em quem confiar. Ou num momento de aparente tranquilidade, onde nada parece urgente, mas por dentro você sente que está construindo sua vida no lugar errado. Para qualquer um desses momentos, o texto fala, com a mesma voz, com a mesma força. Confie, não se apoie, reconheça, e Ele vai endireitar. Não porque você merece, não porque sua fé é perfeita, mas porque Ele é fiel. Porque o nome que se revela ao longo de toda a Escritura é o de um Deus que não abandona aqueles que buscam o seu rosto de verdade. E eu preciso dizer uma última coisa antes de terminar. Entregar o coração inteiro a Deus não é fraqueza. É a forma mais corajosa de viver que existe, porque significa admitir que você não tem todas as respostas, que você não consegue ver o suficiente, que você precisa de alguém maior do que você mesmo. E numa cultura que celebra a autossuficiência, que glorifica o autoconhecimento, que vende a ideia de que você é capaz de tudo se apenas acreditar em si mesmo, escolher confiar em Deus de todo o coração é um ato radical. É nadar contra a corrente mais poderosa do nosso tempo. Mas é exatamente essa escolha que abre o caminho. E se essa palavra falou com você hoje, se ela tocou aquela área que você protege, se ela nomeou aquela dúvida que você carrega, se ela acendeu algo dentro de você que estava começando a apagar, não deixe esse fogo apagar antes de fazer alguma coisa com ele. Pode ser uma oração simples, uma entrega silenciosa daquela área que você guarda, um momento de parar, respirar e dizer: Senhor, eu confio em Ti mais do que confio em mim mesmo. Endireita o meu caminho. Pode ser uma conversa que você precisa ter, uma decisão que precisa ser reavaliada, um passo que você estava com medo de dar e que agora você reconhece que precisa ser dado. Qualquer que seja o próximo passo, dê-o com o coração inteiro entregue e confie que o caminho vai se abrir, porque Ele prometeu e Ele é fiel. Esse é o Palavra do Amanhecer. Compartilhe essa mensagem com alguém que está num cruzamento difícil agora. Às vezes a palavra certa chega pela pessoa certa, no momento certo. E você pode ser esse instrumento hoje. Até amanhã no alvorecer.